você, Marco, o Eric é um homem que tem que lidar com o luto, a culpa, a dificuldade de lidar com a filha dele. Como que você criou esse personagem? Bom, eu acho que esse foi o grande barato do personagem, né? Isso que mais me incentivou como ator, como artista, né? De estar nesse projeto. Além, claro, a gente está falando de folclore, da nossa história, das nossas tradições, mas como ator e como artista, esse personagem traz muito para mim nesse lugar, né? Então eu acho que, assim, o Eric, para mim, como ator, ele nasce nisso. Ele nasce nesse luto, ele nasce nessa dor, ele nasce nesse vazio, nesse buraco que ele precisa preencher de alguma maneira, que ele precisa encontrar uma resposta e uma verdade ou uma justificativa para aquilo, né? Então, a partir dali que foi a grande pesquisa. Tem, claro, a parte do policial ambiental, que também é interessante fazer uma pesquisa, entender como é aquilo, e o que significa um policial ambiental e quais são as funções, etc. Mas foi um personagem muito de olhar para dentro, para esse olhar sensível do que significa, né, essa ruptura e essa perda de repente, e como isso move esse personagem. Ele se torna quase obsessivo, né? Ele quase que ele cruza a linha ali do certo, né, do errado, do ético, né? Ele transporta o corpo para a floresta para criar uma investigação. Então ele precisa dessas respostas e talvez ele passe por cima de algumas regras e leis para conseguir isso, né? Então é o que me fascina no personagem também, né? Ele não é um cara 100% ético, correto, não, ele tem suas fraquezas, suas questões, suas dúvidas. Então é isso, né? O trabalho do ator é um mosaico, você vai criando pequenas coisas, pequenas referências e vai trazendo e vai tentando alimentar esse personagem. E eu queria começar perguntando para você, como que você conheceu a história de Cidade Invisível? A história Invisível veio de um anseio, de uma vontade grande de continuar a contar temáticas brasileiras, né? Mas dentro de um contexto mais global. E foi aí que eu comecei a pensar nessa ideia de fazer uma série policial, dramática, mas com todo esse mundo, esse mistério do folclore brasileiro como personagens chaves. E foi minha primeira série live action também, então eu já estava há muito tempo pesquisando formas de criar séries e criar filmes para poder ser feitos no Brasil. E eu fiquei super... Aí as coisas começaram a vir, e aí eu sempre fui muito interessado em folclore, em histórias brasileiras, comecei a ler mais, comecei a pesquisar, e as histórias começaram a vir, e foi um projeto incrível para mim. E como você falou do folclore brasileiro, qual que é a sua lenda favorita no Brasil? Olha, eu tenho várias, mas assim, eu botei os meus top 5 entraram na série, né? Eu sempre fui muito fã do Saci. Eu me lembro de andar na rua, vocês vezes aqueles rodamuinhos de folha, né? O Saci tá ali, ó, pega a peneira, vamos pegar o Saci, entendeu? E com meus filhos também, tipo, vai dormir, a Cuca vem pegar, entendeu? O que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric. Desde que o homem é homem. Você é um deles? A Inês, ela é bastante misteriosa, e aí ela tem essa dualidade por ser tida como uma vilã, mas ao mesmo tempo ela quer defender a comunidade dela, né? E aí eu queria saber de você, quais foram as ações e o que você trouxe da sua extensa carreira para Inês? Bom, da carreira a gente traz sempre, né? O que a gente aprendeu ao longo da vida é o que você é o que você coloca ali por inteiro. Tudo que eu já fiz, todos os personagens que eu já vivi, né? Você sempre carrega isso com você. Agora, o que a gente tem falado, parece que é uma vilã, mas não é exatamente, porque os vilões são aqueles que estão destruindo as matas, esses são os inimigos a serem combatidos, né? As entidades não são as entidades, elas são ambíguas, elas têm um lado bom, um lado ruim, elas têm conflitos, elas não são humanas, mas elas têm conflitos humanos, todas, mas elas estão ali por um propósito nobre, que é defender ainda o sonho, defender o folclore, né? Defender o desconhecido, defender contra as forças destruidoras do capitalismo selvagem, basicamente. Então, é interessante esse novo approach, sabe? É muito interessante. E a série, ela é bastante mística no visual dela, né? Ela tem essa sensação bastante mística o tempo inteiro. Quais foram as suas inspirações em questão de audiovisual para produzir ela desse jeito, manter a aura do mistério? Não, a gente queria muito criar esse sentimento de mistério, porque justamente pelo título, né? Cidade Invisível, assim, aquela coisa que tá ali, mas você não vê, ou você não reconhece, né? É isso que eu queria brincar com esse imaginário
das pessoas de que se as entidades do folclore fossem reais e elas estivessem entre nós, como é que elas se esconderiam, né? Eu fiquei nessa busca justamente desse mistério e um pouco do momento atual também, porque assim, se você não aprende sobre folclore através de Monteiro Lobato ou do Sítio Pica-Pau Amarelo, você não tem muitas outras fontes para você se interessar pelo folclore ou se ter uma roupagem diferente. Então eu achei que seria interessante contar essa história dentro desse... Se você esquece um pouco do folclore, né, que é uma coisa que vai de boca em boca, ele acaba se misturando, você acaba morrendo ou desaparecendo, né? Então essa foi um pouco desse mistério, por isso que eu fiz as entidades um pouco mais misteriosas, porque é como se elas fossem meio esquecidas, né? Vocês querem comigo? Do que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. Jéssica, a Camila faz parte de uma importante lenda, né, do folclore brasileiro, com um toque bastante humanizado e um passado triste. Me conta um pouquinho da sua relação com ela também. Porque a gente está conversando já, né, sobre isso já há um tempo, mas vou repetir que eu não conhecia muito bem a personagem, sendo muito sincera, Fernanda. Fui mesmo pesquisar por causa do projeto, obviamente, né? E eu acho que a gente tem uma ligação, eu sou bem próxima, assim, do que é a Camila também, sabe? Essa mulher que vive no Rio de Janeiro, essa mulher decidida, secura também, que confia nas pessoas, que dá oportunidade. E eu acho que o que me chama mais atenção dela é essa relação que ela tem com o Eric, né? Ela dá uma oportunidade para o Eric também, e ela se dá a oportunidade também, só que ela acaba desrespeitando a comunidade dela, que são as entidades. Mas eu estou muito feliz de poder representar essa Camila, né? E qual que você acha que é a importância de ter uma série sobre o folclore brasileiro em um momento como a gente vive, e principalmente na Netflix? Não, isso é fundamental, né? Porque a Netflix vai levar a gente a falar da gente, da nossa história, das nossas raízes para mais de 190 países. Olha que incrível! Eu tô falando uma coisa que é para todo mundo se orgulhar. É a nossa identidade. Eu acho que todo brasileiro se sente um pouco orgulhoso com essa série. De falar assim, olha, tá todo mundo vendo que é sobre nós, assim, feito de uma forma tão bacana, tão bonita. A ideia era trazer uma curiosidade sobre um pouco do folclore brasileiro, para tentar resgatar justamente essa curiosidade dessa nova geração, né, e de todos, né, e sobre a nossa própria história. E fiz numa roupagem assim, policial, fantástica, misteriosa, que tem um pouco de susto, de suspense, tem todas essas emoções, para trazer uma roupagem contemporânea. Porque a gente vê isso muito, a gente consome muita coisa de fora, que conta sobre os vikings, que conta sobre os American Gods, que conta sobre os gregos e tal, e quando vem para o Brasil, a gente consome o que é de fora, e tendo uma coisa tão rica que pode ser feita da mesma forma, de uma forma que traga essas mesmas temáticas, né, esses mesmos estilos de filmagem, de qualidade de produção, para uma coisa 100% brasileira. Eu quis trazer uma visão de uma série com uma qualidade de produção que trabalhe de igual a igual para qualquer produção lá fora. É engraçado você ter comentado de American Gods, porque Deuses Americanos me lembrou muito Deuses Americanos, né? Porque é isso, a gente tá falando do que é da nossa cultura, igual Deuses Americanos. Eu consegui fazer esse paralelo, né, com a história do Neil Gaiman. Então foi uma inspiração para você? Foi uma inspiração, mas uma inspiração para assim, eu não quero eles, eu quero o meu, claro. Eu quero o Brasil, entendeu? Foi essa que a inspiração foi justamente essa, é você trazer uma coisa que está no nosso imaginário para uma realidade, existe, está entre nós. Então como é que a gente vai mostrar eles? É assim que eu tentei ver, numa coisa contemporânea, não uma coisa assim de que é uma fantasia, não, eu queria fazer assim, são reais, estão aqui entre nós. E última pergunta super rápida, porque eu sei que você não pode contar muita coisa, a gente pode ter uma segunda temporada? Espero que sim, né? Entidades do folclore não faltam, porque são mais de 300. O livro são mais de 300. Tem muita história para contar. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta.